popular, campo e cidade em união, semente e sonho, projeto reconstrução. Olá, eu sou Alessandra Miranda, secretária executiva da 6ª Semana Social Brasileira, Mutirão pela Vida por Terra, Teto e Trabalho. A 6ª Semana, que é uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, juntamente com pastorais sociais, movimentos sociais e populares e outros coletivos que defendem os direitos humanos e da natureza. E nós temos a alegria, então, de nos encontrarmos novamente nesse movimento das webséries para aprofundar sobre o Brasil que queremos, o bem viver dos povos, o projeto popular que engloba, que chama cada um e cada uma para a atuação, sobretudo, na transformação sociopolítica do nosso país. E a gente tem a alegria muito grande de receber hoje a Olívia Carolino. A Olívia, que ela é educadora nas Escolas Nacionais Florestan Fernandes e Paulo Freire, e é da coordenação política do projeto Brasil Popular. Seja bem-vinda com a gente, Olívia, é uma alegria muito grande e, sobretudo, um reconhecimento termos você aqui nesse momento de diálogo com a gente. Olá, Alessandra, é um prazer enorme em nome do Projeto Brasil Popular. A gente quer agradecer esse convite para participar da websérie do Brasil que Queremos, o bem viver dos povos, promovidos pela 6ª Semana Social Brasileira, e para todo mutirão em torno de terra, teto e trabalho, pode contar com a gente, que a gente vai estar sempre juntos. Que bom, esse projeto popular construído às muitas mãos, né, Olívia, nos coloca no lugar do encontro e, sobretudo, da partilha, né, dos sonhos, das ousadias, mas também das denúncias que são tão importantes nessa conjuntura. Então, para iniciar essa conversa, Olívia, eu gostaria de te perguntar, o que é o projeto popular? Alessandra, a indagação de por que a nossa formação social e econômica é vazia de um projeto nacional é um pano de fundo do projeto popular, né? A gente entender por que a gente não tem um país comprometido com o desenvolvimento do nosso povo. E aí a gente tem que ir lá na história do nosso país, né, e entender que o Brasil apresenta peculiaridades com relação à questão da formação nacional, decorrente da contradição do nosso processo de desenvolvimento de capitalismo dependente. A gente tem um desenvolvimento aqui, que é o subdesenvolvimento, né? Uma ideia de que uma sociedade, que à medida que ela apresenta ciclos de crescimento econômico, esses ciclos se dão sem a incorporação do povo, sem a transformação das estruturas sociais. Então, a gente tem modernização de padrão de consumo, sem que isso mude estruturalmente as estruturas de classe do nosso país. E, por outro lado, né, se essa abordagem mais econômica, na abordagem política, né, a formação do Estado-nação, as nossas relações de classe, elas carecem dessas dimensões estruturais também e fazem com que a gente tenha uma democracia asfixiada, uma participação incompleta do povo brasileiro nos espaços democráticos, nos espaços de decisão. Então, a gente tem a formulação de uma construção nacional incompleta, né? E esse ano, né, o 2022, é um ano em que a gente celebra o bicentenário de uma independência, em setembro, né? Então, a gente tem há 200 anos a realização de uma independência política de um país para aprisionar o seu povo revoltoso, esse povo com essa ânsia de entrar como protagonista da construção nacional. Porque foram inúmeras batalhas que foram travadas portando esse conteúdo da emancipação do nosso povo, mas essas batalhas ali no momento da independência, elas não assumiram a espessura de força social que defendesse de fato as aspirações populares. Então, continuou a prevalecer no Estado brasileiro os interesses dos empreendimentos baseados na mão de obra escrava, o que esvaziou a luta emancipatória do seu sentido nacional. Então, essa ausência de
aspirações populares na independência que faz com que a nossa independência fica limitada à emancipação política e vazia de conteúdo social. E a Constituição do Estado brasileiro, ela é vazia de um conteúdo fundamental para os Estados modernos, que é o conteúdo da democracia e da soberania. Essas aspirações, democracia, soberania, sustentabilidade, elas vão sendo retransmitidas a momentos posteriores da nossa história como tarefas nacionais ainda pendentes a serem cumpridas. E elas aparecem como as tarefas dos movimentos populares, na luta pela terra, pela água, pelos direitos sociais. Então, veja, nesse sentido, né, que o projeto popular, ele remete a gente à nossa formação social e econômica do nosso país, ele é radical, né, nesse sentido de nos remeter às raízes dos nossos problemas da construção nacional, mas ele nos coloca numa necessidade de projetar o futuro, né, uma nação que ainda está por existir, né, porque ainda está por ser completada a sua construção nacional com uma afirmação fundamental. É o povo necessariamente o protagonista dessa construção nacional, né, de uma construção que a burguesia no Brasil renunciou, né, em nome de ser uma burguesia associada ao imperialismo. Então esse é um tema bastante caro ao projeto popular. Ele é necessariamente nacional, né, portador do elemento da soberania, da autodeterminação dos povos, do anti-imperialismo. Ele é popular, né, no sentido de criar condições para a entrada do povo na história como protagonista da construção nacional, e ele é necessariamente feminista e antirracista, porque passa por a gente se perguntar quem é o povo brasileiro. Quando a gente faz essa pergunta, a gente vê que o povo brasileiro é um povo marcado estruturalmente pelo patriarcado e pelo racismo como elementos estruturais da nossa formação social e econômica. Então, vejam, quando a gente assume essa radicalidade, né, do que está na raiz da formação do nosso povo, e a gente projeta um país que a gente quer, a gente vê que a atualidade do projeto popular é exatamente a gente olhar as potencialidades do povo brasileiro em se desenvolver. Eu diria que passa, né, até por um movimento de autoestima do nosso povo em se entender como protagonista de uma nação que ainda está por existir. Então, nesse sentido, o projeto popular, na política, hoje, né, ele é uma ferramenta de politização da sociedade brasileira. A gente entende o projeto popular como uma mediação entre o nível de consciência real da classe trabalhadora, né, que se liga com os problemas imediatos, concretos, que o povo vive, a gente conseguir dialogar com o povo em torno de soluções para os seus problemas concretos, em torno da fome, do desemprego, da violência, e a mediação com o objetivo estratégico da nossa luta, né? E veja, quando o projeto popular avança, é exatamente nesses momentos em que a gente cria força social em torno de propostas para resolver esses problemas concretos. A gente precisa de um movimento mais amplo na sociedade brasileira que aponte para um projeto de país. E esse projeto de país, ele vai se realizar somente num processo de superação do próprio capitalismo, né? Então, essa é a mediação entre os problemas nossos concretos e o objetivo final da nossa luta é a construção de uma sociedade mais justa, a sociedade democrática, uma sociedade socialista que supere esses problemas estruturais da vida do nosso povo. Em mutirão, construindo o bem viver. Em mutirão, construindo o bem viver. Sim, Olívia, e como precisamos superar, né? Precisamos superar problemas, desafios, pessoas, né? Ideias, ideologias. E, Olívia, para a gente o projeto Brasil Popular é muito importante.
tanto que essa nossa inspiração com a Sexta Semana Social Brasileira, né, a partir do projeto popular, vem do que vocês, historicamente, têm alimentado e consolidado de um programa, de um projeto popular para o nosso país, né, especialmente nessa conjuntura, a gente entende o poder do instrumento de um projeto popular, que é um instrumento de organização popular, de formação, de metodologia, de articulação, de incidência política, né? E é a partir também do que você traz, do que significa, né? O que é um projeto popular? E ir à raiz dos problemas ou das questões relacionadas à democracia, à economia, à soberania e outras estruturas, né, que nos colocam nesse lugar, é muito importante. E como a gente tem esse grande referencial do caminho construído pelo Projeto Brasil Popular, eu queria que você trouxesse um pouco quais são os principais destaques relacionados ao Projeto Brasil Popular nesse tempo de consolidação, nesse tempo de elaboração e de sistematização desse caminho. Alessandra, eu diria que esse processo, né, da websérie é muito bacana, né, que a Sexta Semana tenha tomado essa iniciativa, que de alguma forma traz para a gente um registro de uma caminhada, né, desse campo político do Projeto Popular para o Brasil, que se deu em torno dessa questão, né, que país que a gente quer, né, fazer essa questão a partir da esquerda, né, a partir das forças progressistas na sociedade, e se colocar em diálogo com o povo, né, eu acho que marca essa trajetória, né, de vários movimentos populares que se constituíram em torno dessa questão. Agora, desde 2016, né, reivindicando essa trajetória, né, de país que queremos, de buscar localizar os desafios do Brasil, já tiveram tantas iniciativas, né, dos anos 90 para cá, em torno dessa questão propriamente, e desde 2016, o Projeto Brasil Popular, ele vai reunir o acúmulo dos movimentos populares, né, o acúmulo que está ali nas instituições partidárias, né, que traz muito o acúmulo de quem participou de elaboração, execução de políticas públicas, e o acúmulo do movimento sindical e do pensamento crítico que está nas universidades, né. Coloca, então, esses acúmulos para dialogar em torno de elaborar um conteúdo programático, né, de propostas que fazem essa mediação entre os problemas imediatos da vida do povo e as reformas estruturais com objetivos mais estratégicos. Eu chamaria atenção para esse movimento do Projeto Brasil Popular, principalmente para o método, né, que é esse método de construção dialógica, né, dialogada, de que essas propostas elas são formuladas para serem ferramentas da militância em diálogo com o povo, né? Então, é necessariamente um método de construção vivo, né, de que o objetivo principal é construir força social em torno dessas propostas, né? Então, tem essa dimensão da denúncia e o anúncio de uma nova sociedade, né, essa inspiração freiriana da gente conseguir, a partir, né, dessa sistematização de propostas para o Brasil, a gente ter essa postura de educadores e educadoras populares que no diálogo do povo faz tornar realidade essas propostas de país. No processo do Projeto Brasil Popular, né, é isso, né, o método, eu acho que o grande destaque, né, para ser uma construção ampla. O que a gente fez nesses anos foi uma dedicação a uma elaboração coletiva, que hoje elas estão organizadas, né, nos cadernos, né, que organizam as propostas por eixos, contemplando a economia, os direitos, igualdade, diversidade e autonomia, Estado, soberania e democracia. E tem um debate no Projeto Brasil Popular, que é o que
está como temas transversais, que são os paradigmas para uma nova sociedade, né? Então, acho que a primeira fase do Projeto Brasil foi a reflexão coletiva sobre esses paradigmas, né? A vida boa para todos e o bem viver, o paradigma de que precisamos a garantia da soberania dos bens compartilhados pela comunidade, a igualdade e diversidade, o paradigma, estou lendo aqui, da democracia, da participação, da autonomia, da soberania nacional e do desenvolvimento, né? Então, ter esses compromissos, esses paradigmas, né, faz com que a gente criasse um território comum para debater as propostas. E aí a gente foi, propriamente dita, para a elaboração das propostas, né, colocando para dialogar todas essas expertises, né, que são os acúmulos da luta popular, tanto no institucional, quanto no sindical, quanto no movimento propriamente dito. Conseguimos organizar essas propostas em torno de um conteúdo programático, né, de que país que a gente quer. Nesse momento, o Projeto Brasil Popular, ele está colado na nossa conjuntura, né, de construção de comitês populares, né, da gente construir um grande movimento político em torno dos desafios de 2022, que articula, né, essa dimensão do bicentenário da independência, da emancipação que a gente está por construir junto ao nosso povo, com algo bem concreto, que são as eleições desse ano, né? Então, a necessidade de criar um grande movimento político em torno da candidatura a Lula faz com que o Projeto Brasil Popular disponha, né, para esses movimentos, esteja junto com esse grande movimento, trazendo de forma organizada, sistematizada, uma cartilha com esse tema, né? Vamos debater um projeto popular para o Brasil? Traz essas questões de que país que a gente quer, apresenta uma plataforma programática, né, para o subsídio para a militância, colocar essas ideias, né, ali junto ao povo e ver a pertinência delas, né, e apresenta também um método de trabalho popular para que essas questões sejam debatidas, né, desde o método de organizar encontros até o método da Carta do Povo Brasileiro. A gente conseguir criar um processo de dar voz, né, ao povo em torno dessas propostas de país. Então, isso é uma ferramenta de luta, uma ferramenta de politização. Esse é o momento que o projeto está muito colado com essas necessidades da conjuntura. Em mutirão, construindo o bem viver. Em mutirão, construindo o bem viver. Olívia, a gente vai te escutando e vai reafirmando assim, né, o caminho que a gente tem feito na Sexta Semana Social, sobretudo nessa perspectiva do projeto popular, que não inicia em um determinado momento da história e finaliza, né? Mas que ele tem essa circularidade, essa abertura de acolher, de agregar. Eu achei muito interessante quando você disse que um dos elementos é o território comum em que estamos. E eu acho que esse território comum dessa conjuntura, das eleições, dos comitês populares de luta, nos coloca num lugar assim, de sinergia muito grande, né? Para a gente fazer um enfrentamento concreto da situação de morte, de violência, de autoritarismo que a gente tem colocado hoje de maneira muito explícita e muito violenta mesmo, né? Acho que a palavra violência, ela está muito impregnada em todo esse processo que a gente tem vivido. Na Sexta Semana, a gente vai fazer um caminho que a gente espera muito que agregue também ao caminho de reflexão, né, dentro do Projeto Brasil Popular e também com os comitês populares de luta, que é de escutar, fazer o levantamento das violações, né, nas comunidades, fazer o levantamento dos espaços de resistências populares, perceber o que pode ser proposto de ação concreta de incidência política, né, dentro de terra, teto, trabalho, democracia, soberania, economia. Então, é um caminho que nos coloca muito coletivamente juntas nesse segmento. E aí eu queria perguntar para você o seguinte, né,
que na verdade a gente já veio trazendo isso, né? Você também veio trazendo isso na sua fala, mas sobretudo nesse momento, né? Que é tão ano de 2022, ano eleitoral, toda essa conjuntura global que a gente tem vivido, né? Do avanço do fascismo, de guerra, de violação da natureza. Por que é que um projeto popular é importante para o Brasil? Alessandra, eu acho que é muito importante isso, como você colocou, que é uma processualidade, né? Acho que a gente assume a responsabilidade de estar junto nessa caminhada, que não começou com a gente, né? Mas que esse ano a gente tem uma responsabilidade muito grande para que a nossa atuação política e a nossa incidência transformadora na sociedade aponte para esse compromisso de derrotar o fascismo, né? E essa agenda do ultraneoliberalismo que está desmontando o nosso país, né? Então, um debate de projeto de país que vinha se colocando historicamente, né? Nesse ano a gente está diante de um país desmontado, de um cenário de instabilidade, de guerra, de crise profunda do capitalismo, né? Que combina essas dimensões de crise política, crise social, a crise econômica, a crise ambiental, né, assume uma centralidade muito grande, né, já não dá mais para a gente pensar em lutadores e lutadoras do povo, em militantes do projeto popular sem se comprometer com essa dimensão da crise ecológica. E também essa dimensão, né, da gente colocar uma dimensão utópica junto com o nosso povo, né? Eu quis afirmar essa mística em torno do bicentenário da independência, porque essa efeméride nos convoca a pensar que a solução dessas crises, elas só podem ser colocadas por um novo ciclo de luta de massas no Brasil. Essa é a única possibilidade de superação de uma crise dessas dimensões. E aí, então, se coloca a mesma tarefa pendente, né? Essa necessidade do povo entrar na história como protagonista da construção nacional. E o povo só se coloca nesse movimento, né, organizado, com a elevação do seu nível de consciência e com muita luta popular. Então, acho que é muito feliz que essa websérie faça essas reflexões e nesse episódio aponte para a ação. Eu acho que esse nosso convite do projeto Brasil Popular é a gente, de fato, apontar para a ação popular como um elemento fundamental de superação da crise. E veja, a gente está diante de um cenário, né, em que no capitalismo, né, já não tem lugar para a classe trabalhadora, né? O capitalismo está vivendo um momento em que tem uma massa de trabalhadores sobrantes no capitalismo que perderam seus empregos com a pandemia, e esses empregos não vão voltar a existir. A gente tem que olhar para esses 60 milhões de brasileiros sobrantes, a gente tem que olhar para essa dimensão violenta, como tu disse, né, do extermínio das mortes por Covid, das mortes por violência, olhar para a dimensão do cancelamento do futuro da juventude, que não consegue vislumbrar um futuro, olhar para a dimensão dos trabalhos de reprodução social, que recaem notadamente sobre as mulheres, e olhando para essas dimensões, a gente vê, né, olhar para elas e ver o grande movimento popular que a gente deve se tornar. Esse movimento que, nesse processo, né, faça com que essa campanha eleitoral, né, em torno da candidatura Lula, ela crie condições para um grande movimento político no Brasil que permita a gente organizar o povo, né, em torno de propostas concretas de um projeto de país. Eu acho que do período anterior a gente tem um legado que é a política de solidariedade,
né, o trabalho de base que a gente fez junto aos movimentos populares, no sentido do povo salvar a vida do povo, né? Então a gente tem um legado que vem aí das experiências de solidariedade, de trabalho de popular, de sistematização de experiências. Até ano passado a gente celebrou o centenário Paulo Freire, né, e eu acho que a gente teve uma verdadeira refundação Paulo Freire no nosso jeito de fazer a luta popular, né? Então que a gente traga Paulo Freire presente nesse processo de encontrar os meios de dialogar com o povo e conseguir fazer com que essa participação seja no sentido do povo ser o protagonista dessa construção. A gente, com esses comitês populares, né, o projeto de país sendo discutido nesse processo, né, tem também a possibilidade da gente fazer com que o Lula seja eleito, que o Lula tome posse e que o governo de 2023 seja um governo que alie a participação popular às políticas públicas, né? Então a gente tem que ver nessas propostas de país onde que o povo está, né? Então, como que o povo constrói? Eu acho que a grande mensagem desse processo é a gente buscar o como fazer, né? A gente tem muitas propostas, né? E a gente está num grande multirão, e conta muito com a Sexta Semana Social Brasileira para isso, para a gente apontar o como fazer um trabalho popular que de fato seja transformador no Brasil. Essas propostas, né, são vários, vamos dizer assim, camadas de propostas. É interessante que as cartilhas que trazem, né, a elaboração dos eixos possam ser subsídios para debates em universidades, em locais de trabalho, porque se o militante quiser afirmar, olha, aqui a esquerda tem saída coletiva para a crise, a gente tem que fazer essa disputa, né? A disputa do neoliberalismo salve-se quem puder, cada um vai pela sua construção individual, né? E quem não consegue é um fracassado, né? E o que a gente está falando, olha, a gente tem uma saída coletiva para a crise. Você quer tá discutindo lá com o teu grupo de base, na tua universidade, no teu local de trabalho sobre reforma da Previdência, vamos ver qual que é a nossa proposta, né? Qual que é a nossa proposta para o financiamento do SUS, qual que é a nossa proposta para a educação. Então, acho que a gente tem um subsídio em comum para a gente ter possibilidade de diálogos, e a gente tem também essa camada que é um método de trabalho popular, né, que é o projeto de país ser uma ferramenta para a gente organizar o povo. Muito bem, Olívia, nós estamos em total sintonia e, sobretudo, em comunhão, né, com essa opção política, né? A gente tem uma opção política, não é algo aleatório, mas é dentro da caminhada eclesial que a gente construiu e constrói, a gente diz que é a opção preferencial pelos empobrecidos e empobrecidas, né? Então, nós estamos desse lado da história e na defesa da vida nessa perspectiva. Eu creio que nós vamos ainda conversar muito, porque neste caminho de o Projeto Popular para o Brasil, dos comitês populares de luta que tem se organizado agora, eu creio que a candidatura do Lula já coloca essa perspectiva, numa perspectiva de mais ousadia e de possibilidade de um governo com possibilidade de participação, né, de inclusão, sobretudo, de diversidade, de pluralidade. E aí, eu queria perguntar para você o seguinte: como é que a gente pode acessar os materiais, né? A gente sabe que o Projeto Popular tem um site, né, para o Brasil, então, se você puder falar aí para a gente, e também, sobretudo, os materiais e o caminho para a integração junto aos comitês de luta nos estados, comitês populares de luta nos estados. Muito bem, a gente está com o site do Projeto Brasil Popular, com essa campanha, O Povo Constrói a Mudança, acessando ali as nossas redes, tem todos esses materiais, e também a gente está junto, né, na produção de diversos materiais dos comitês populares, esse legado da campanha de solidariedade, os agentes populares, que também é uma metodologia que nasceu desse processo, tem
materiais também da CUT, do PT, que a gente também está se aproximando e montando, vamos dizer assim, uma mochila militante, né, para que todo mundo possa colocar essa mochila nas costas e se sentir ali com subsídios para montar esses comitês populares. Muito obrigada, Olívia. A gente chega no momento de perceber como é que a gente pode se incorporar cada vez melhor dentro das ações coletivas. Viva o método, a metodologia, o caminho dos projetos populares, né, para o Brasil, e aonde existe projeto popular de coerência, de ética e de participação das pessoas, né? Então, a gente vai finalizando por aqui esse ciclo de webséries. Então, a gente fez um caminho, né? O Brasil que queremos, o bem viver dos povos. Então, no primeiro momento, na websérie, a gente trabalhou sobre o Brasil que temos. Depois, a gente avançou para um segundo momento, que é o Brasil que queremos. Depois, o bem viver dos povos, né? Quando a gente está falando do bem viver, né? Onde é que estão fundadas, né, as principais origens de um bem viver, né, da sociedade, do bem viver global, do bem viver de cada um e de cada uma. E aí a gente chega, então, nesse último episódio, que é do projeto popular, né? E eu acho que a gente traz uma fala na perspectiva de ajudar a fazer, né? A gente elabora, a gente sistematiza, a gente faz processos de escuta, a gente cria metodologias, mas a gente também precisa de ajudar a pensar em modos de fazer, né? Fazer incidência, fazer organização popular, fazer movimento, fazer formação, grupos coletivos formativos, enfim. E, nesse sentido, nós estamos juntos e juntas para seguir adiante por um Brasil, de fato, popular. Então, a gente agradece muito por todos e todas que nos acompanharam nesse ciclo, nesse mutirão. A gente agradece imensamente você, Olívia, por estar conosco, né? O Projeto Brasil Popular tem sido, de fato, uma referência muito importante, mas, sobretudo, um espaço que caminha lado a lado, e isso para a gente é muito importante. Obrigada, Alessandra, obrigada pelo convite. A gente tem a Sexta Semana como nosso esperançar, que nos mantém com a chama acesa, de que a gente tem construções coletivas muito sólidas, e fica esse convite, então, para quem participou da websérie, para vestir essa mochila, carregar essa bagagem com a gente, e a gente, de fato, construir um mutirão e fazer um processo muito bonito nesse 2022, na construção da nossa verdadeira independência. É isso aí, vamos em frente. Um abraço, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Campo e cidade em união, semente e sonho, projeto reconstrução.